Olá! Começa agora mais um CROSP Entrevista e hoje nós iremos falar de um assunto que afeta cada vez mais as pessoas da terceira idade. É o mal de Alzheimer. Só para você ter uma ideia, em 2025, a cada 5 pessoas que entrarem no consultório, 3 serão idosas. E ser idoso aumenta ainda mais o risco de adquirir a doença. E para conhecermos um pouco mais sobre o assunto e esclarecermos algumas dúvidas, convidamos a doutora Denise Tibério. Doutora, seja bem-vinda ao CROSP Entrevista, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, para começar, o que é odontogeriatria e como ele pode contribuir para a qualidade de vida dos portadores de Alzheimer, doutora? A odontogeriatria é uma especialidade relativamente nova dentro da odontologia. E ela, na verdade, ela estuda as doenças que são incidentes no idoso. São doenças não transmissíveis. Vamos supor um exemplo. Um tempo atrás, as pessoas tinham doenças que a gente chamava doenças agudas, viróticas, bacterianas, e passava de uma pessoa para outra. À medida que a gente foi envelhecendo, teve um controle dessas doenças, com antibiótico, saneamento. Então as pessoas começaram a envelhecer e com isso começaram a aparecer novas doenças. Então a diabetes não é uma doença que passa, você não pega a diabetes de uma pessoa. Sim. Hipertensão, você não pega hipertensão, artrite, osteoporose, gota, enfim, uma série de doenças, né? E o que é a odontogeriatria? É o estudo dessas doenças, a relação delas com a cavidade bucal e a relação dos procedimentos odontológicos que podem interferir com essas doenças. Assim, um exemplo, um idoso, a gente até brinca que ele é polifarmácia, né? Ele toma muitas medicações. Sim. E a gente, enquanto dentista, usa medicações, antibióticos, anti-inflamatórios, anestésicos. Quanto que as medicações de uso odontológico podem interferir no paciente. Até num tratamento que ele já esteja fazendo. Exatamente. Então, assim, o que acontece? A gente, enquanto profissional, né, a abordagem clínica é a mesma abordagem. Eu não vou extrair um dente diferente, a técnica, mas o que muda é como abordar o paciente. Ele é depressivo? Então, começando, como a gente mensura uma depressão? Uma diabetes, a gente faz um teste destro. Começa a mudar o comportamento diário, né? Isso. E como é que eu abordo? Será que ele sendo depressivo, se eu indico uma extração de dente, eu vou piorar ou melhorar a depressão dele? Então é uma abordagem para levar a qualidade de vida no último ciclo vital das pessoas, né? Sem dúvida. Agora, muita gente acredita, né, que o portador de Alzheimer não sente dor. Isso é real, doutora? Um tempo pensava-se isso mesmo. Pensava-se porque a saúde bucal era abandonada, né? E, na verdade, a saúde bucal para os idosos ainda é abandonada, porque existe um mito que envelhecer é perder dente. Perder dente faz parte do envelhecimento. E isso é um mito. Né? Eu não quero envelhecer, eu sou envelhecente. E eu não quero envelhecer sem dente, eu quero ter os meus dentes. Né? Sim, mas existe uma história de valorização dos dentes. Os idosos de hoje, eles são a grande maioria desdentados. Segundo o IBGE, quase 70% são desdentados. Mas essa mudança de valorização do dente e ações preventivas está fazendo com que se mude. Quem mora aqui em São Paulo, que o flúor chegou em 1980, não tem cárie. Então vai ter um outro tipo de patologia. Né? E se tratando de Alzheimer, o que acontece? Por ser uma doença cerebral, se achava realmente e não tem dor, porque é uma doença cerebral. Há uma degeneração da parte da sensibilidade de dor. Sim. Existe uma pesquisa no exterior que perceberam, através de pesquisa de exames, que o portador de Alzheimer, a área do cérebro que dá sensibilidade de dor está preservada. Então o paciente tem dor. Então, mas o que acontece com o paciente de Alzheimer? Ele não sabe exteriorizar que ele tem dor. Ele nem entende que ele tem dor. Então, cabe ao cirurgião, sabe, ter a sensibilidade e o bom senso de alguns procedimentos, porque assim, paciente de Alzheimer, se você dá anestesia, ele não entende que ele está adormecido. Entendi. Ele entende que está esquisito, mas eu não sei qual vai ser a reação dele. Então, é a abordagem que tem que mudar. E como os cuidadores, os familiares imaginam que não tenham dor, né? E eu já fui muito procurada assim, eu não consigo fazer meu idoso dormir. Gente, dor de dente, deitado, dói mais. Então você imagina, você com dor de dente,
te amarram para você dormir porque você não dorme. Você não consegue expressar aquela dor, né? Então, assim, esse problema que agora é mínimo, em 2025 vai ser grande. Uma necessidade de a gente falar, entender e se capacitar enquanto profissional. E levar informações para os familiares, para os cuidadores, enfim, é levar informação mesmo. Agora a gente sabe então que existe tratamento para portadores de Alzheimer, mas em que estágio deve se iniciar esse tratamento? Em qualquer estágio? Como que é, doutora? Eu vou falar das grandes dificuldades, que até comento que a gente vai precisar no futuro muito próximo criar protocolos. Os protocolos também é muito relativo, porque o Alzheimer parece que é uma doença antiga, mas ela é uma doença relativamente nova, tem muito poucos estudos para que se crie protocolo. E o Alzheimer é uma doença insidiosa, o que significa ela começa e ninguém percebe que ela começou. E ela vai caminhando, vai tirando toda a capacidade funcional do autocuidado. E numa fase final, terminal, o paciente fica limitado a uma cama, tenso, com uma musculatura que não abre a boca. Então, o que acontece? Se a gente está suspeitando, vamos supor, o primeiro de tudo, fazer sempre um trabalho de prevenção. O que é prevenção? Ir constantemente a um profissional. O profissional que vai acompanhando e se for capacitado, ele vai perceber algumas mudanças cognitivas do paciente. Sim. E vai poder orientar que esse paciente procure um neurologista, procura, na verdade, um geriatra, e vai trocando figurinha, informações com uma equipe multidisciplinar para que chegue a um diagnóstico. É um dos cuidados mais importantes, né, que as pessoas devem ter com os idosos para evitar perder os dentes, né, doutora? Um grande problema que a gente tem neste momento é que quando chamam um dentista, ele está numa fase avançada, é de um atendimento no domicílio e eu não tenho referência radiográfica nenhuma. Então você olha o dente, está uma boca cheia de raízes, vamos dizer assim. Aí você fala, será que está doendo? Será que está no canal? Será? Como será? Trabalha sobre dedução, né? Então, assim, é muito complicado. Eu falo, na suspeita, primeiro como rotina, a radiografia é uma coisa importantíssima. Até para que eu afirme que esse paciente está tendo dor ao tomar banho, ao tomar uma coisa quente. Olha, ele não consegue mais tomar chá. Gente, o calor dói dente. Frio dói dente. Então, às vezes ele rejeita a alimentação, ele fica agressivo porque ele não sabe exteriorizar por uma coisa simples. É importante então acompanhar as campanhas, pesquisar mais sobre o assunto, né, para até auxiliar no tratamento. Sim, e o odontogeriatra é capaz para isso. Dentro do curso dessa especialidade tem um módulo que a gente estuda as demências, porque Alzheimer é uma das demências, né? Então existe um trabalho preventivo, existe um trabalho reabilitador. Em que sentido? Reabilitando pensando que no futuro ele vai estar numa situação diferente. Sim. E existe um trabalho onde a gente trabalha a prevenção cuidadora, familiar, tipo de pasta, tipo de escova. Existe uma grande gama no comércio que dê um suporte para o dentista. Mas uma área específica, em que fase que ele está? Tá, qual é o melhor material para restaurar o dente? Daquele momento e tal. Então, assim, que tipo de anestesia que eu vou dar naquele momento para aquele procedimento odontológico? Então, ainda não existe um protocolo, porque cada um está numa fase. Sim. E cada um tem uma necessidade. E muitas vezes, como você comentou, de cada 5 idosos, 3 adentrarão no nosso consultório, além de Alzheimer, ele pode ter outra coisa. Ele tem hipertensão e Alzheimer. Ele é diabético e Alzheimer. Então, assim, é difícil você montar protocolo e regras. Mas nós vamos chegar lá, né? Com certeza. Foi um prazer conhecê-la. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço a oportunidade e nós temos que trabalhar em prol do nosso envelhecimento. Sem dúvida nenhuma. Boa sorte, bom trabalho e sucesso sempre. Obrigada. E obrigada pela sua companhia. O CROSP Entrevista fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto ou quiser nos mandar a sua sugestão, entre em contato conosco através do link que está aqui no vídeo. E até o próximo CROSP Entrevista.